Aliás, eu conheci o Nicolas através do Eduardo. Eu diria, aliás, que o Brasil também conheceu o Nicolas através do Eduardo. Sendo absolutamente claro e transparente. Não haveria Nicolas se não fosse Eduardo Bolsonaro. E vocês querem saber a verdade? Eu vou contar a verdade para vocês. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. No assunto de sanção para os Estados Unidos, de fato, Eduardo e eu, você pode dizer que nós somos praticamente um só, mas de uma forma hétero. Tá? Aliás, por isso que eu nem sugeri que Eduardo vá para o Partido Novo. Tá? Uma forma hétero. Tá? Nós somos um só de uma forma hétero. Não é que nós somos uma só carne. Nós somos um só de uma forma hétero. Então, PP ok, Eduardo. Partido Novo, complicado. Nos outros assuntos, brincadeiras à parte, um beijo aí para todos os meus amigos no Partido Novo, partido que eu gosto muito. Nos outros assuntos, Eduardo e eu temos divergência, como qualquer outra pessoa tem. Ora, eu sou comentarista de opinião há quanto tempo? Por quantas vezes vocês me vêm criticar o pai do Eduardo, meu Deus do céu? E às vezes eu critico o pai do Eduardo e encontro o Eduardo em seguida. E tem vezes, pasmem, porque o Eduardo não é o pai dele. Então, às vezes, o Eduardo compartilha das aflições que eu tenho em relação ao pai e nem pode expressá-las. Por outras vezes, ele discorda do que eu expressei e a gente conversa sobre isso como dois adultos. Outro dia, Eduardo e eu estávamos discordando publicamente no X a respeito da postura do pai em relação à piada do Alexandre ser vice dele lá no tribunal. E o Eduardo ainda falou, quer que eu apague? Porque eu, tô aqui dando uma porrada no comentário que você fez. Eu falei, pelo contrário, deixa essa porra aí. Vamos na porrada publicamente. Ele riu e ficou isso mesmo. Então, esse papinho de o economista Paulo Figueiredo, aliás, o que é uma fake news, porque eu não exerço a profissão de economista, apesar da minha formação extensa na área, eu não atuo como economista, mas a história do economista Paulo Figueiredo, ligado, próximo a Eduardo Bolsonaro, vai pastar com esse troço, pô. Eu agora tenho que ficar responsável pelo que eu digo é motivo de treta do Eduardo? Mas quer saber o que o Eduardo pensa sobre o Nicolas? Pergunta a ele. Eu vou dizer assim, eu tenho que ser honesto com vocês. Nunca vi o Eduardo falar mal do Nicolas. Pelo contrário, para mim sempre elogiou. Aliás, eu conheci o Nicolas através do Eduardo. Eu diria, aliás, que o Brasil também conheceu o Nicolas através do Eduardo. Sendo absolutamente claro e transparente. Não haveria Nicolas se não fosse Eduardo Bolsonaro. Eu sou testemunha disso. Eu tive o privilégio de, no CPEC, acho que de 2020, salvo engano, ver um menino lá, serelepe, brilhante, articulado, brincalhão, bem-humorado, cristão, mas que não passava do assessor do carregador de pasta lá, do então vereador de BH, Bruno Engler, que foi chamado na comitiva do Eduardo Bolsonaro para o CPEC. E eu posso dizer que, honestamente, eu me apaixonei pelo Nicolas ali. Eu me apaixonei com o Nicolas, é amor verdadeiro, porque eu me apaixonei por ele quando ele era um Zé Porra. Eu me apaixonei de forma hétero, volto a dizer aqui, não estamos no Partido Novo, mas eu me apaixonei de forma hétero pelo Nicolas, naquele momento. Então, esse é amor sincero, quando você se apaixona não pelo cargo que o cara tem. Eu cago pra esse troço, pô. Mas por quem ele é. Eu sempre vi no Nicolas um exemplo pro jovem. E de lá pra cá, o Nicolas cresceu em todos os aspectos. Ele cresceu em tamanho, volto a dizer, carregado pelo Eduardo e pelo Jair. Ele cresceu em maturidade, ele cresceu em visibilidade. E nesses anos todos a minha amizade por ele também sempre cresceu. Por várias vezes eu encontrei pessoalmente o Nicolas quando vinha aos Estados Unidos, eu fazia o esforço de encontrá-lo,
porque eu sempre fui um entusiasta do Nicolas, pública e privadamente. Ora, a gente esteve junto, inclusive, no Congresso dos Estados Unidos, acho que em 2023. Estivemos juntos logo antes dele ir lá falar na ONU. Ele deu meio que um perdido quando foi falar na ONU, mas nós estivemos juntos no Congresso. Nós fomos juntos ao respeitado podcast do Patrick Bet-David aqui nos Estados Unidos. Se você assistir a entrevista, você vai me ver exaltando publicamente o Nicolas como o futuro do Brasil. O Eduardo estava lá. Geyer, Eduardo, Nicolas e eu. Se você olhar todas as minhas manifestações públicas sobre o Nicolas, elas foram de entusiasmo, foram de defesa. Aliás, em todos os relatórios, em todas as conversas, em todos os documentos que eu produzi para a Casa Branca sobre perseguição política a deputados, o Nicolas e os abusos sofridos por ele estão lá, como vítima, com destaque. No meu depoimento na audiência no Congresso dos Estados Unidos em 2024, eu cito o caso Nicolas, que, aliás, foi convidado, foi pedido para ele aparecer lá para dar força no evento, mas ele não apareceu e não me lembro de ter ajudado a repercutir também o evento. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E o Nicolas esteve lá nesses anos as tretas dele, teve treta com Bruno Engler. Eu nunca me meti nisso. Deixa a política interna para os políticos, depois fizeram as pazes, que bom. Eu evito me meter em briga de amigos em comum. Ficou quente aqui, o ar-condicionado desarmou. Eu evito, exceto se for para ajudar, para reaproximar. E o Nicolas é o maior comunicador hoje da direita brasileira, eu afirmo sem a menor dúvida. Aquele gráfico que ele adora mostrar, onde ele hoje é o líder da direita visto de forma mais favorável, ele faz questão de mostrar sempre acima do próprio Jair Bolsonaro, é fruto desse excelente trabalho de comunicação dele. Ele é incrível, ele é inteligente, ele é articulado, ele é carismático. É uma das poucas pessoas que, quando fala, eu tenho a humildade de falar assim, caramba, o Nicolas articulou isso melhor do que eu teria feito. E isso é raro. Isso é raro. Você que me considera arrogante, em vários momentos eu olho e falo, caramba, porra, mandou bem, moleque. Ele também domina as ferramentas de internet melhor do que ninguém. E eu não vejo problema nenhum dele gastar 750 mil ou 1 trilhão em impulsionamento para vender os cursos dele. Que venda muito, que fique gigante, que ensine ao máximo de gente possível. Quero que ele fique gigante. Só que tem uma coisa. Aquele negócio que o Peter Parker, né? A gente que Legibia aprendeu com Peter Parker. Peter Parker aprendeu com o tio Ben. Nós cristãos aprendemos na Bíblia que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? Na versão bíblica dos evangelhos está um pouquinho diferente. Né? Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado, é mais ou menos a mesma coisa. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. E eu fui reparando no tempo que tinha alguma coisa que tinha acontecido. Eu não sei dizer quando, né? Porque nós sempre conversamos muito. E conversamos sobre as nossas divergências que às vezes acontecem. Por exemplo, há uma dicotomia, há um trade-off, na verdade, válido, que eu já apresentei a vocês aqui no programa, entre a política real e a política ideal. Ou que se chama de entre o idealismo e o pragmatismo. Nós já falamos sobre isso. E eu acho que cada lado pode ter um bom ponto de vista. Essa é uma discussão justa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na eleição da Câmara, da presidência da Câmara, da eleição do Hugo Mota, o Nicolas claramente achou que era um erro apoiar o Hugo Mota, apesar da orientação explícita do Jair Bolsonaro. Eu achava que valia a pena o apoio, porque a gente teria, quando eu digo a gente, eu digo a oposição, teria espaço e diálogo em comissões importantes, como, por exemplo, a de Relações Exteriores, em vez de ficar sem ganhar nada e perder de qualquer jeito, que foi o que aconteceu no Senado na eleição anterior. Eu achava que esse racional valia a pena, porque para o plano que eu tinha, para o plano que eu visualizava para o Brasil, que passava por a pressão internacional que estava acontecendo. Eu precisava da posição da Comissão de Relações Exteriores, por exemplo. Eu precisava de um presidente da Câmara que tivesse diálogo com o PL
e pelo menos boa vontade para ouvir. Existe. A gente sabia que o Alexandre ia chantagear o Mota. Ninguém achou que o Mota era maravilhoso. Mas houve essa discussão. O Nicolas tinha uma outra posição. Ele tinha a posição que a gente devia manter uma posição ideológica, anti-centrão, anti-establishment 100%. A posição dele era idealista, a minha posição era mais pragmática. E vocês querem saber a verdade? Eu vou contar a verdade para vocês. Eu até hoje não tenho 100% de certeza. Porra do mosquitinho. Eu não tenho 100% de certeza que a minha posição estava correta. Talvez não devêssemos ter apoiado o Mota. Eu ainda acho que deveríamos, mas talvez não. Porque é difícil, não é uma escolha fácil. Tem escolhas que são fáceis. Essa não era. Outro caso interessante, o caso do Mr. M, o Pablo Marçal. Esse foi mais esquisito, porque eu não sei se vocês lembram, teve minha treta com o Marçal, e aí o Marçal fez uma declaração escrotíssima, dizendo que eu estava preso nos Estados Unidos e ele livre no Brasil. E aí o Nicolas me ligou. Eu não digo pra você que nós somos amigos, eu digo que ele me ligou falando, pô, Paulão, viagem essa declaração do Marçal, que absurdo. Que é isso, cara? Que absurdo o cara ter dito isso. Ele falou, pô, é por isso que esse cara sempre buscou se aproximar de mim, mas eu já sabia que ele tinha uma personalidade duvidosa. E a gente comentou sobre como, para nós, cristãos, aquele cara que usa o nome de Deus em vão comete o pecado imperdoável, que é o Mr. M. Então eu confesso que, por exemplo, eu fiquei já naquela época um pouco surpreso de ver o Nicolas de roxinho colado com o Marçal, basicamente apoiando ele nas eleições de São Paulo. Mas a política tem dessas coisas, né? Às vezes a gente talvez tenha que apoiar o mau caráter que sacaneou teu amigo e tal. Às vezes a política tem dessas coisas. Nesse caso, acho que talvez a posição dele tenha sido mais pragmática e a minha mais ideológica. Não sei, porque... né? Afinal, eu não sou político por causa dessas coisas, né? Mas eu deixei pra lá. Mas eu comecei a ver que o Nicolas estava realmente se distanciando do Bolsonaro, insatisfeito. O que até aí, eu vou confessar outra coisa pra vocês. Eu acho que a insatisfação dele com o Bolsonaro deveria ser um ponto de convergência entre nós. Porque eu também sou extremamente insatisfeito com o Jair Bolsonaro, com as estratégias pavorosas e com os acordos caracu que ele faz. Algumas das minhas insatisfações são públicas, até a Globo News sabe. O Otávio Guedes estava aqui dizendo ontem sobre minhas insatisfações com o Jair Bolsonaro. E eu via o Nicolas se descolando sem romper. Dava uma no cravo, uma na ferradura. Ok, estava insatisfeito com a liderança, mas como ele foi eleito por causa do Bolsonaro, ou melhor, dos Bolsonaros, o Jair quanto o Eduardo, ele não rompia. Ok. Aí eu comecei a perceber, aliás, que uma parte dessa insatisfação recaía sobre o próprio Eduardo. E eu nunca entendi bem por quê, porque nenhum dos dois nunca me falou. O Eduardo, inclusive, não queimava o Nicolas para mim. Sabia da minha amizade com o Nicolas e respeitava. E eu cheguei, num dado momento, a ligar para um monte de gente, inclusive para o próprio, em 2024, falando, pô, a gente tem que trazer o Nicolas para perto de novo. Vocês que pensam que eu estou dividindo a direita, não. Eu fui a pessoa que mais defendeu que o Nicolas é importante estar junto com a gente, porque ele compartilhava dos nossos valores, da nossa cosmovisão, que é mais do que só os valores. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas.
A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.